Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Gustavo Coelho de Andrade, sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, sou mestre em Direito Penal pela UERJ e agradecendo a oportunidade que o Dr. Lélio Braga Calhau me deu, gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o meu livro Mandados Implícitos de Criminalização, a tutela penal dos direitos humanos na Constituição e na Convenção Americana, lançado no finalzinho do ano passado pela editora Lumen Iuris. O livro está disponível no site da Lumen Iuris, está disponível na Amazon, em diversas livrarias virtuais. Queria conversar um pouquinho o que me levou a escrever sobre mandados implícitos de criminalização, o que são mandados implícitos de criminalização, o que é essa tutela penal dos direitos humanos, né, na Constituição, na Convenção Americana. O que me levou a escrever sobre isso? Bom, o que me levou a escrever sobre isso foi o fato de meu exercício, né, como promotor de justiça no Ministério Público, eu ter contato com as angústias, o sofrimento, né, das vítimas de crimes graves, de violações de direitos humanos, de vítimas de estupro, de violência doméstica, vítimas, parentes de vítimas de homicídios, de tortura, de roubos, enfim, uma variedade de ilícitos graves praticados, seja por agentes estatais, seja pela criminalidade organizada, e o meu inconformismo de ver que aquelas vítimas tinham seus direitos simplesmente ignorados pela doutrina penalista majoritária no país, que ainda se funda praticamente que de forma exclusiva sobre os interesses do acusado, né, e dos réus no processo penal. Bom, eu fui fazer um curso na Alemanha, lá em Göttingen, o professor Caio Ambros, professor Roxin, e eu tive acesso à excelente biblioteca da Faculdade de Göttingen, né, de Direito, com um vasto material sobre direito internacional, direitos humanos, direito penal internacional, sobre a doutrina penalista latino-americana e europeia, né, italiana, alemã, espanhola, portuguesa. E eu pude ver que eles encaravam a questão de uma forma diferente, né? Eles já tinham os influxos constitucionalistas do direito internacional, dos direitos humanos, já incidiam de uma maneira mais nítida, né, na Europa e nos outros países da América Latina do que o que a gente via aqui no Brasil, que apenas há poucos anos começou a desenvolver, a se debruçar sobre esse tema. Enfim, os mandados implícitos de criminalização teria uma vertente tanto constitucional, né, fundada no princípio da vedação de proteção deficiente, né, um Termassverbot alemão, aqui no Brasil desenvolvida pelos professores Ingo Sarlet, Leni Streck, Douglas Fischer, Luciano Felders, entre vários outros, e uma ótica também, um fundamento de direito internacional dos direitos humanos, com base nas obrigações positivas em matéria penal reconhecidas pelas jurisprudências, tanto da Corte de São José, Corte Interamericana de Direitos Humanos, como da Corte de Estrasburgo, a Corte Europeia de Direitos Humanos, que paralelamente construíram, né, especialmente ao longo das décadas de 80, 90, 2000 em diante, uma firme e sólida jurisprudência reconhecendo um dever estatal de promover a investigação e a persecução penal de crimes graves e violações de direitos humanos como forma de garantir um recurso efetivo às vítimas desses fatos, sejam os fatos diretamente praticados por agentes estatais, dentro ou fora de um contexto ditatorial, autoritário, mesmo em regimes democráticos, sejam os fatos mesmo praticados por particulares, né, em especial tratando-se de uma criminalidade organizada que comete diversos abusos de direitos humanos a partir de uma incapacidade, inefetividade, ou tolerância ou omissão estatal em reprimir aqueles ilícitos. Então, a gente faz toda uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que nos últimos anos começa a crescer, né? Em 2003 começou no caso Elvanger, decidindo sobre a extensão do conceito constitucional de imprescritibilidade dos crimes de racismo, passou pelo Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Idoso, a declaração de constitucionalidade, né, na ADC 19 da Lei Maria da Penha, como uma forma de recurso efetivo de tutela às violações de direitos fundamentais que eram praticados no âmbito da violência doméstica.
até o RE 966177, né, onde o Supremo reconheceu a suspensão da prescrição decorrente da suspensão processual obrigatória por força do mecanismo de repercussão geral, a ADI 5874, relativa ao decreto de indulto de 2017, né, onde o Supremo, em 2018, suspendeu liminarmente, uma liminar que ficou válida por mais de um ano, os efeitos do decreto de indulto do final do governo Temer, considerando que aquele decreto protegia de forma insuficiente os direitos fundamentais tutelados pela norma penal. Posteriormente, o plenário veio a reavaliar, apesar de 4 votos a favor da invalidação desse decreto de indulto. E, posteriormente, em 2019, a ADO 26 MI 4733, acerca da criminalização da homofobia, né, em cumprimento ao mandado de criminalização da discriminação, o Supremo determinou a aplicação da lei do racismo também a forma de discriminação homofóbica. A gente faz toda uma análise doutrinária, descritiva e crítica, né, dessa decisão do Supremo. No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, a gente faz uma análise no livro da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem, desde 88, desde sua primeira sentença em Velásquez Rodrigues, firmado de uma maneira sólida que a Convenção Americana exige um dever estatal de investigar adequadamente e tempestivamente e de promover uma persecução penal eficaz contra violações de direitos humanos, e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que de forma paralela à Corte Interamericana também reconhece essa obrigação estatal em promover a persecução penal de crimes graves e fatos que atentem contra os direitos assegurados na Convenção Europeia. Então a gente tem diversos casos que são objetos de estudo, né, na jurisprudência interamericana, que é vinculante ao Brasil, que desde 98 o país se submeteu à jurisdição da Corte Interamericana, mas que não vinha sendo muito objeto até então de estudo pela doutrina brasileira. E essa jurisprudência tem efeitos internos, né, reconhecidos pelo Supremo no nível mínimo supralegal, né, tratando-se de um tratado de proteção de direitos humanos. Então, a Corte Interamericana exige, por exemplo, o afastamento de normas de prescrição, de anistia, de indulto contra atos que constituam graves violações de direitos humanos, ainda que não sejam praticados propriamente ditos por agentes públicos, né? Repetindo, às vezes os atos praticados por agentes particulares, diante de um contexto de omissão do poder público em reprimir eficazmente aqueles atos, ensejam graves violações de direitos humanos e impedem, na ótica da jurisprudência interamericana, a ocorrência, a incidência da prescrição. Então a gente tem o caso Garibaldi, por exemplo, aqui no Brasil, é um homicídio de um trabalhador sem terra por pessoas encapuzadas, sem qualquer indício de que tenha havido uma participação de agente estatal. O Brasil foi condenado, né, pela falta de investigação e persecução penal adequada, né? A Corte Interamericana considera a persecução penal como um recurso efetivo de proteção às vítimas, aí entendido também como os familiares de vítimas de violações de direitos humanos, né, conforme o artigo 25 da Convenção Americana, e exige, né, considera que o artigo 8º da Convenção Americana exige a ampla e efetiva participação da vítima em todas as etapas da investigação e persecução penal, e que o artigo 1º da Convenção Americana traz o dever dos Estados não apenas de respeitarem, de absterem-se de violar, né, os direitos convencionais trazidos na Convenção Americana, mas também de garantir o efetivo gozo dos direitos humanos trazidos pela Convenção. Então, inclusive quando ameaçados por agentes particulares. Então a gente tem a análise de diversos casos, né? Ninhos da Lacai, uma chacina de menores de rua, Barrios Altos, Almonacid Arellano, né? Aqui a Corte iniciou a sua jurisprudência limitando até mesmo a incidência de coisa julgada, se considerar que o processo originário não atendeu os parâmetros interamericanos, né, da jurisprudência da Corte Interamericana. Gutierrez e Família, que é um assassinato de um policial que investigava um esquema de corrupção, também determinou a superação da coisa julgada, uma investigação e processo adequado. A Corte Interamericana, assim como o Tribunal Europeu, tem uma jurisprudência considerando que a demora no processo fere os direitos da vítima a um recurso efetivo através da tutela penal contra aquelas violações de direitos humanos, né? E o Brasil, nos últimos
últimos anos vem tendo uma série de condenações exatamente pela falta de uso adequado e efetivo da investigação, persecução e processamento penal. Então, Ximenes Lopes versus Brasil considerou que o trâmite há mais de 6 anos de um processo penal sem sentença violava o direito das vítimas, no caso de maus tratos, numa clínica privada conveniente ao SUS. O caso Garibaldi versus Brasil considerou que 5 anos com inquérito policial constituía denegação de justiça em prejuízo dos familiares da vítima. O caso Gomes Lund, relativo à guerrilha do Araguaia, considerou que a anistia violava a convenção, ainda que não fosse uma autoanistia, mas uma anistia bilateral, como pretendeu o Supremo na DPF 153. O caso Fazenda Brasil Verde, relativo ao trabalho escravo, considerou que a prescrição declarada naqueles fatos após cerca de 10 anos de declínios sucessivos de competência entre as áreas estadual e federal constituía em violação de direitos humanos. A favela Nova Brasília versus Brasil e Herzog versus Brasil são as condenações seguidas e reiteradas do Brasil por não conseguir prover a justiça penal de uma maneira adequada às vítimas de violações de direitos humanos. No âmbito do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, igualmente tem uma jurisprudência firme e sólida, determinando a necessidade de persecução penal em hipótese de estupro, condenação da Holanda, a limitação do âmbito de discricionariedade da causa justificante da razoabilidade dos castigos, no caso de maus tratos contra menor, tem uma condenação do Reino Unido. Existe uma jurisprudência firme condenando Grécia e Bulgária, por exemplo, acerca do uso excessivo da força policial contra civis, limitando o estrito cumprimento do dever legal, limitando o âmbito dessa justificante. Tem uma jurisprudência vários acordos muito interessantes do Tribunal Europeu, determinando a necessidade de um sancionamento mínimo, para evitar a vedação de proteção deficiente, dos direitos humanos, um trabalho escravo, no caso Ciliadin versus França, em condenações relativas a homicídios e torturas na Turquia, na Bulgária, condenação da Alemanha, no Gefgen versus Alemanha, relativo à ameaça de tortura de um sequestrador em uma unidade policial, dizendo que a mera condenação à pena pecuniária não seria condizente com o dever convencional de tratar aqueles fatos, a ameaça de tortura, como um fato ilícito e violador de direitos humanos. A gente faz uma análise da questão da competência da justiça militar, tanto na jurisprudência interamericana como na jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que é um pouco mais benevolente, com a jurisprudência castrense. A gente faz a análise das objeções aos mandados implícitos trazidos pela doutrina clássica penalista, a recusa de legitimação do poder punitivo, suposta inadequação da norma penal para proteção de direitos humanos, limitação de discricionariedade do legislador, violação ao postulado da ultima ratio, violação à soberania nacional, dos mandados internacionais, das obrigações positivas, risco de agravamento da crise carcerária, e a gente conclui com os efeitos e limites internos que podem ser atribuídos aos mandados implícitos de criminalização, sejam eles de fundo constitucional, sejam eles de fundo do direito internacional dos direitos humanos, as obrigações positivas em matéria penal, no âmbito da eventual tipificação, da interpretação, obrigação de sanção proporcional, controle de causas de extinção da punibilidade, indulto, graça, prescrição, interpretação das normas sobre prescrição, a partir de um viés constitucionalista, internacionalista, anistia, políticas públicas de proteção à vítima e os limites, os óbices constitucionais, respeito às coisas julgadas, reserva temporal, a questão da justiça militar é feita separada num tópico à parte, e toda a relação de conflito entre a jurisprudência da Corte Interamericana, do Supremo Tribunal Federal, a jurisdição interamericana e brasileira, é tratado essa questão, como se dá essa relação e quais seriam os limites e os efeitos possíveis para a jurisprudência interamericana. Muito obrigado, espero que vocês gostem. Mandados implícitos de criminalização, da editora Lumen Juris. Muito obrigado, Lélio. Espero que todos gostem do livro. Boa tarde.